A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo. O importante é você guardar as palavras no coração, ir em frente, pôr em prática e você se torna mais que vencedor. Não importa qual a sua religião, qual a escolha de vida que você escolheu para viver ou como você está. O importante é que você chegou diante do soberano, o Deus que não despreza ninguém, o Deus que não faz acepção de pessoa e ele não lança ninguém fora e ninguém volta de mão vazia. Você que está ao lado, não sabe que canal é esse e está a ouvir, é TV Produções Pedro San, TV Produções Pedro San, tudo que tiver aí para você pôr diante do altar do Senhor, porque é onde você faz um setor de oração, é um altar que você faz para o Senhor, não importa qual local. O importante é você usar a sua fé, aleluia, e Deus vê no seu coração que você está confiando nele e com certeza você vai obter mais do que o que você espera. Porque com Deus é assim, ele não melhora, ele muda a minha vida e muda a tua vida. Vamos para a palavra, ele me deu Isaías 14, do versículo 24, Isaías 14, versículo 24 até o 27. Aqui ele me deu para dar a palavra, e assim fala primeiramente o Senhor, no 24, primeiro, no 24, versículo, capítulo 14, versículo 24, ele diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Aleluia. Aqui o Senhor já está falando para mim e para você, aleluia, já está determinando a tua vitória e a minha vitória. Aqui ele já instrui para que a vontade dele é de ver você bem e eu bem. Conforme assim a gente chegue diante do Senhor, ele não nos cobra para que seja uma troca, que ele possa, nós chegar a ele e do dia para a noite se converter. O Senhor não é assim. Como eu sempre falo em algumas passagens, que o Senhor não é carrasco e o Senhor não é ditador, mas ele é um Deus amoroso. Para isso, ele deu seu Filho, o gênito, por mim e por você. Deus por toda a humanidade de um mundo inteiro sobre esta terra. Aleluia, glória a Deus. E quando a gente passa a expressão da verdade da palavra diante, aleluia, das escrituras, com certeza a gente instrui e informa certo aquilo que Deus tem para mim e tem para você. E nesse momento aqui, ele bem instrui a mim e a você, diz assim, como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Então, o que o Senhor quer dizer isso para mim e para você? Que quando antes de você chegar aí, o Senhor já via tudo. O Senhor já, desde o momento que você, dentro do seu coração, se põe a buscar, a ouvir o Senhor, antes de tudo, ele já viu isso dentro de você. E ele já preparou a sua vitória e a minha vitória. E mais adiante aqui, no versículo 25, diz assim, esmagarei a cira na minha terra, glória a Deus, e na minha montanha a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel e a sua carga se desvie dos ombros de vocês. Como diz aqui, esmagarei a Síria, significa esmagar os problemas, as situações difíceis que está em tua vida e minha vida. Porque quando eu falo assim sobre mim e sobre você, é que a gente está na mesma aliança, numa mesma fé. E o que você precisa, eu preciso a cada dia do Senhor. Que a gente possa se comportar a cada dia que nós precisamos para o dia a dia de viver, ao dia a dia de querer vencer, de conquistar, nós dependemos de Deus. E por a gente, dentro de nosso coração, do nosso ser, que dá dependendo a cada dia do Senhor,
com certeza, Ele remove, cria situações, faz o rebuliço para dar a tua vitória e a minha vitória. E isso é para todos que estão aí. Aleluia. Como eu sempre falo e faço questão de expressar, não importa a sua religião. Aleluia. Porque o importante para Deus é você, que é o ser humano importante, ou que escolha de vida, você decidiu viver como você está. Ninguém chega ao Senhor em vão. E nós temos que se expressar diante das pessoas, como aqui eu estou diante do mundo inteiro, com a expressão e a palavra verdadeira de Deus e o amor que vem dele. E ele diz para mim e para você que vai já destruir todo o mal. E quando diz aqui na situação, aleluia, diz assim, para que o seu jugo se afaste de Israel e a sua carga se divide dos ombros de vocês. É porque estava se sentindo um fardo pesado, uma situação difícil. E cada dia, cada amanhecer que a gente vamos, ou seja, trabalhar, ou veja fazer algo, ou seja, para querer conquistar, há um fardo pesado, vem uma tristeza e a gente não sabe o porquê apareceu isto em nossas vidas. Ou algo cria uma situação da gente sentir um cansaço, que a gente parece que está carregando um peso nas costas. Tem momento que é assim, mas esse lado é um lado espiritual para nos parar, porque o diabo vê quando você toma a iniciativa de ouvir a palavra de Deus, quando ele vê, quando você está mais assim, sensível a querer mudar para o Senhor, tem dado crédito às palavras, tem ouvido hino, né? E isso tudo ele vê que nós estamos se chegando mais a Deus. E ele sabe quando a gente se chega mais a Deus, não há como a gente não vencer. E ele não pode mais atrapalhar. Então isso tudo que está havendo na sua vida hoje cai por terra, assim diz o Senhor. Porque ele quando diz assim, eu tirarei, desviarei dos seus ombros a carga. Olha, ele diz assim, a sua carga desviarei dos seus ombros, que é um fardo pesado, é um jugo pesado. Aleluia. Ele diz que desviará, tirará. Quando desviará é porque ele está tirando aquilo que estava te oprimindo e me oprimindo. E a gente passa a ter aqui um propósito só de vitória diante de Deus. Mas aqui no versículo 26 diz assim, este é o plano que foi elaborado para toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Então, o que foi elaborado para toda a terra, Deus está confirmando aqui, para o mundo inteiro. Aleluia. E quando diz aqui que está estendida, diz assim, para a terra, está a mão que está estendida para todas as nações. Então, ele está dizendo, a mão dele está estendida para todas as nações. Então, está estendida para você. Quando está estendida para você, é coisas que vai acontecer de bom. Como ele diz aqui na palavra, que bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz, não de mal. Está lá em Provérbio, aleluia, Provérbio 11:29. Está lá em Provérbio 11:29. Bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espera. Está em Provérbio 11:29. Assim o Senhor fala. Mas aqui, como ele diz, como eu pensei, assim será. E como determinei, Deus está dizendo, eu determino a vitória na tua vida. E mais adiante, no versículo 27, diz, pois o Senhor dos Exércitos determinou quem pode validá-lo, e a sua mão, e se a mão dele está estendida, quem fará voltar atrás? Aleluia. Então ele aqui está falando para mim e para vocês, dando a certeza para a gente vir em paz e tranquilo, sabendo que o Senhor está na direção, sabendo que o Senhor está comigo, está com você. Por isso, em Isaías 41:10, ele diz, não tema, que eu estou contigo.
Não te assombre, que eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. E muito quando aqui uma confirmação, ele diz, pois o Senhor dos Exércitos determinou, ele determinou essa bênção para a minha vida e para a tua vida. Ele determinou a nossa conquista. Aleluia. Ele determinou a nossa vitória. Aleluia. Então já se alegre com o Senhor está falando para você e para mim. E quando diz aqui quem poderá invalidar, a mão dele está estendida, quem fará voltar atrás? Ele está confirmando aqui, falando para você, aleluia, dizendo, se a minha mão está estendida, quem poderá voltar atrás? Quem pode invalidar o que eu tenho para você? Quem pode invalidar? Sim, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aleluia. Ele é comigo e com você. Aleluia. E seja a nação, o mundo inteiro que está aí, ele está revogando todo o mal que estava sobre mim e sobre você. Está fazendo cair por terra todas as coisas que vinha querer nos atrapalhar, nos destruir, não vai mais. Aleluia. Não vai ter êxito sobre a nossa vida e na nossa família, porque o Senhor está entrando nesta guerra, na batalha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E para confirmar, para determinar a oração, para que a gente entre, aleluia, e numa determinação do Senhor, ele diz aqui, mas assim que eu vou repetir o que lê a palavra do Senhor novamente, aqui no 27. Pois o Senhor dos Exércitos determinou. Quem pode invalidar? Se a mão dele está estendida, quem fará voltar atrás? Ninguém. Então, seja quem for que querer impedir a nossa caminhada, que queira impedir a minha vitória e a tua vitória, que queira impedir, aleluia, sobre a nossa família, de conquistar, de viver bem, seja querer impedir a nossa família de ter um resultado favorável para glorificar o Senhor, aleluia, glória a Deus, ninguém vai impedir. E ele diz, não voltará atrás, porque a mão dele está sobre mim, sobre você e sobre a sua família. Então tome posse do que o Senhor está determinando para a minha vida e para a tua. Receba vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos para a oração. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, grandioso, poderoso, tu és, meu Deus. E nesse momento o Senhor já até terminou a nossa vitória. Cabe nós aqui descansar no Senhor, Pai. Que todo o mal já caiu por terra, foi destruído. Em nome do Senhor Jesus. E estamos aqui, Pai, com o povo do mundo inteiro. Aleluia. Com a posse da tua vitória, que a tua mão está estendida sobre nós. E quando o Senhor confirma sobre todas as nações, todo o universo te pertence, Senhor. E o Senhor está no domínio e no controle de tudo. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Seja agora consagrado, Senhor, tudo que nós pomos aqui diante do Senhor, porque o Senhor já garantiu a nossa vitória. Seja consagrado com óleo santo, óleo do teu altar, o óleo da tua botija. Em nome do Senhor Jesus, especialmente essa água para usar na fé. Que seja teu nome ser glorificado, teu nome ser exaltado em nossas vidas. Grande vai ser o testemunho de todos. E assim eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está chegando pela primeira vez, aí a medida de um dedo assim, copo de água ou garrafa, misture com outro recipiente de beber, seja qual o recipiente que você usa, para banho, seja para o que for. Use a sua fé aí. E com certeza, aquilo que Deus direcionar você e você obedecer ao Espírito Santo, com certeza você vai ver o milagre, vai ver o sobrenatural. Foi vaziando no copo ou na garrafa, não deixa acabar. Chegou aqui na metade, certo? Você põe mais água. No copo você mexe, na garrafa você balança
e já fica aí descansado, tranquilo, e já vá preparando o hino e o banquete que você vai dar em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para a oração conclusão, de concluir. O que eu peço a você é que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe. Em nome do Senhor Jesus, já eu obtei mais outra vitória no meio de minha família. Já vai para 11 vitórias em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus tem me mostrado que muita gente está conquistando e vai conquistar. Não importa se você não tem uma experiência sobre uma leitura, sobre aqui a palavra de Deus, nem se você possa saber orar, mas vá comigo aqui, que estamos numa só aliança e nós se tornamos um só, junto, aleluia, diante do céu. E com certeza Deus está nos respondendo, porque eu já vejo vitória na minha vida, da minha família, e Deus me mostra que muitos aí estão conquistando e vencendo, em nome do Senhor Jesus. E lá na frente, todos vão ver que só o Senhor é Deus daqueles que buscam. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e que Deus te abençoe.